Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Meus irmãos, estes dizeres de Jesus aconteceram logo depois do retorno de Jesus ao seio da Santíssima Trindade, quando ele ascendeu aos céus, e continua acontecendo até os dias de hoje. Jesus Cristo nos mostra que para sermos do amor pleno, para seguirmos o Senhor da vida, seremos sim perseguidos por esse mundo. E é muito simples o motivo pelo qual esta perseguição acontece. É porque os desejos da carne, os desejos do mundo, se opõem completamente aos frutos do Espírito Santo, à própria vontade do Senhor, que é amor, que é o único amor que existe. E Jesus continua: vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Nos dias de hoje, em muitos países do nosso mundo, ainda existem essas perseguições físicas, podemos dizer assim. Mas em todos os cantos do planeta, estamos vivendo o que podemos chamar de perseguição cultural, na verdade, uma perseguição espiritual. Não podemos falar no nome de Cristo, não podemos transmitir aquilo que ele ensina, não podemos falar contra a cultura de morte, contra a eliminação de vidas no ventre materno. Percebam, neste vídeo eu não posso dizer a palavra que eu deveria falar. Eu preciso falar algo semelhante à eliminação de vidas no ventre materno. Porque senão esse vídeo pode ser censurado. Nós não podemos falar das relações sexuais antinaturais e por aí vai. Mas aqui Jesus nos garante que na perseguição, quando formos entregues, é o Espírito Santo que vai falar através de nós. Mas isso só pode acontecer se nós realmente vivermos a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo nos recorda aquilo que devemos dizer. Só vai nos recordar se nós tivermos um primeiro, segundo, terceiro contato com tais palavras. Que tenhamos esta conexão com Deus, escutando a sua palavra, vivendo realmente o Evangelho, estando realmente íntimo do Espírito Santo. Jesus conclui: o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele irmão que realmente vive como cristão dentro da sua família e tem familiares que não são cristãos, que não gostam de ver esse testemunho, realmente fará de tudo para entregar esse irmão para a morte. No sentido de tirar o seu crédito, de acusá-lo de hipócrita, de pecador porque está na igreja e assim por diante. É esse tipo de perseguição que os cristãos vão viver e estão vivendo, inclusive entre os seus familiares. Mas Jesus nos deixa uma promessa: quem perseverar até o fim, esse será salvo. Creia nas promessas de Jesus, porque não se tratam de palavras vazias de um profeta qualquer, de um falso profeta, ou como o espiritismo, como os espíritas acham, de um grande médium. Não. São palavras do próprio Senhor Deus. São palavras do próprio Verbo de Deus.
Jesus nos diz: sereis odiados por todos, porque o mundo me odiou a mim antes que a vós. E aí fica uma pergunta para nós: se odiaram o amor, por que eles haveriam de suportar a nós, que pouco amamos? Que Deus nosso Senhor nos dê a força necessária para amarmos verdadeiramente e a suportarmos com alegria a perseguição que o mundo nos oferece dia após dia. Senhor Jesus, eu creio, mas aumentai a minha fé.